Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês, gente? Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho pra vocês sobre como foi a nossa experiência de viajar do Brasil pra Bolívia de carro. E eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, deixe seu like no vídeo, se inscreva se você não é inscrito e bora lá comigo! Bom, o propósito dessa viagem ser de carro dessa vez era trazer as nossas coisas que compramos no Brasil, porque como já falei em outros vídeos aqui no canal, aqui na Bolívia, né, sofá, cama, máquina de lavar roupa, fogão, geladeira, etc, é tudo muito mais caro do que no Brasil, ainda que seja usado, tá? Às vezes você pode pagar até mais caro em algo usado aqui do que se você fosse comprar algo novo lá no Brasil, pra você ver como que é caro. Então, né, como a gente passou esse semestre, né, passado no Brasil, Eric trabalhando e tal, aproveitamos, compramos sofá, micro-ondas, airfry, outras coisinhas mais, né, e aí a gente queria vir de carro, né, aí o padrasto do Eric tem uma carretinha, então a gente queria vir de carretinha e trazer nossas coisas, e foi o que a gente fez. Saímos, né, do Paraná, Colombo, onde a gente mora, né, nossa cidade, a 1h40 da madrugada de sexta para sábado. Seguimos nossa viagem, paramos para tomar café em uma cidade do Paraná ainda, se eu não me engano, se chama Jataizinho. Depois a gente continuou a viagem, paramos para almoçar e aí já estávamos em Mato Grosso do Sul, né, que faz divisa com Bolívia. E aí a gente continuou, né, diretão, e aí de noite a gente parou pra descansar em uma pousada, né, vou deixar aí nas fotinhas aí, uma fotinha aí pra vocês verem. Descansamos, no outro dia de manhã tomamos café, continuamos nossa viagem, inclusive passamos por um lugar que tinha um jacaré lá no Pantanal, bem legal. Então, resumindo, nossa viagem enquanto a gente estava no Brasil foi só bênção, entendeu? Foi super tranquilo, de boa, não paramos assim por conta de polícia nem nada na estrada, né? Só paramos realmente para fazer nossas refeições e para descansar, até que a gente chegou na Bolívia no domingo. Mas, né, na hora de fazer lá todas as documentações para liberar o carro, a carretinha e tudo mais, o funcionário da parte da entrada lá já na Bolívia, né, porque é assim, você chega, né, em Mato Grosso do Sul, Corumbá, né, que é o nome da cidade, na parte de Corumbá tem onde você dá a saída do Brasil, e ali já do ladinho do outro, entendeu? Já tem a parte da Bolívia, então quando você vai vir pra Bolívia, você tem que dar a saída do Brasil nesse departamento que tem, aí você anda um pouquinho mais pra frente ali, já do ladinho mesmo já tem o departamento boliviano, aí você dá a saída do Brasil e entrar na Bolívia. Quando você vai de carro, aí você tem que fazer as documentações do carro, tudo certinho, e aí o funcionário boliviano nos falou que ele poderia liberar somente o carro e a carretinha, não as coisas que estavam na carretinha, que para liberar as coisas que estavam na carretinha a gente teria que ir na aduana, foi o que ele falou pra gente, né? E aí a aduana estava fechada por ser domingo e só abria no outro dia às 8 horas da manhã. Então a gente voltou para Corumbá, né? E se hospedou numa outra pousada lá chamada Quatro Cantos. Ficamos lá uma noite, no outro dia de manhã a gente saiu e foi lá, né? Então a gente foi na aduana, esse funcionário de um dia antes tinha falado pra gente fazer uma lista com todos os artigos que a gente estava levando na carretinha, né? Porque daí, no caso na aduana, eles iam observar, né? Ver se tudo que estava na lista estava ali na carretinha, e iam liberar ou não pra gente seguir a nossa viagem, né? Então, resumindo, não foi liberado, eles não liberaram, porque segundo eles falaram que são coisas que a gente pode comprar aqui na Bolívia, não precisava trazer do Brasil, né? E aí a gente teria que voltar para o Brasil, mas daí surgiu a ideia de colocar nossas coisas numa transportadora, né? Muita gente faz compra no Brasil, né? E como eles não liberam, tá trazendo coisas em grande quantidade do Brasil e tudo mais, o que o pessoal faz é o quê? Comprar no Brasil, ali em Corumbá, né? Mato Grosso do Sul, e mandar por transportadora até Santa Cruz. Então a gente achou uma transportadora chamada Bioceânica, né? Colocamos sofá, deixamos tudo lá, entregamos nas mãos de Deus, confiamos, né, que ia chegar tudo aqui. E aí a gente seguiu nossa viagem. Quando chegou lá na frente, né,
Aí um policial parou e pediu todos os documentos, daí a gente deu nossos documentos, eu e o Eric já temos nosso documento boliviano daqui, né, nossa identidade. Aí a mãe e o padrasto do Eric também apresentaram os documentos deles, né, de saída do Brasil, entrada na Bolívia e tudo mais. Apresentaram, né, o documento do carro, mas estava faltando o documento de liberação para a pessoa dirigir na Bolívia. Então a gente teve que voltar, acho que mais de 20 quilômetros para trás, para achar o departamento de trânsito que fazia essa autorização para liberar a gente de dirigir na Bolívia, né? Aí a gente foi lá, contamos a respeito do vidro já, né? Que era vidro daquele escuro, né? Pegamos a autorização, foi necessário pagar 100 bolivianos e aí seguimos a nossa viagem. Lá na frente um policial parou a gente mostrou os documentos, tudo certinho. Beleza, continuamos nossa viagem. Aí lá na frente, né, outros policiais pararam de novo, porque tem muita coisa errada que acontece aqui, então por isso que tem vários assim, pontos onde ficam, né, os policiais parando os carros, ainda mais quando eles veem que é placa brasileira, né, do carro. Então ele viu que era placa brasileira e já parou. E aí o que aconteceu? Fazia 10 minutos que o Andrei, que é o meu sogro, tinha trocado de lugar com a Regi, que é minha sogra. Ele estava muito cansado de dirigir muitas horas, então ele pediu para ela dirigir um pouco. E justo quando ela estava dirigindo, o policial parou. E nesse documento de autorização para dirigir na Bolívia estava escrito condutor Andrei. Então ela não poderia dirigir, porque no documento estava só ele. Então, né, o oficial lá, né, o policial, ele pegou bastante no nosso pé a respeito disso e tal. E ficou nos ameaçando, prender o nosso carro, prender a gente, né, e tudo mais. E aí a gente teve que pagar ele para ser liberado. Né, todo mundo ficou bastante assim, nervoso com essa situação. E aí não teve o que fazer, a gente pagou, graças a Deus deu tudo certo. A gente poderia ter seguido nossa viagem, mas ele falou, né, que lá na frente ia ter mais policiais para parar e tal. Então a gente não quis correr o risco, né, assim, de perder dinheiro, porque daí esse dinheiro que ele cobrou não é o certo, né, gente? Claro que não é o certo. A gente não precisava pagar nada, não existe isso, né? Mas ele ameaçou a gente ali na hora, então teve que pagar. A gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha na bolsa, no carro, deu um pouco de dinheiro em boliviano, um pouco de dinheiro em reais, entendeu? Porque ele ficou ameaçando a prender a gente, ficar com o carro enquanto não pagasse lá no banco. E daí ele falou que o banco ficava 1h30 da onde a gente estava e que já ia fechar meia hora e que enquanto não pagasse ele ia ficar com o carro, entendeu? Então a gente quis pagar ali direto pra ele mesmo, e aí a gente pegou tudo que a gente tinha, ficou sem nada de dinheiro. E aí foi onde o Andrei, meu sogro, decidiu voltar, sabe? Ele se sentiu muito, assim, chateado, né? Humilhado com essa situação. E aí ele falou, não vou ficar aqui, a gente não tem nem dinheiro mais para pagar se caso aconteça alguma coisa lá na frente, então vamos voltar. E detalhe que eu esqueci de falar para vocês antes, que quando a gente deixou as coisas na transportadora, para não precisar ficar andando para lá e para cá com carretinha para não chamar ainda mais atenção, como tava ali pertinho já, né, de Corumbá, eles voltaram em Corumbá, na pousada que a gente se hospedou, né, que a gente passou uma noite, e deixaram a carretinha lá, né, a gente fez amizade com a senhora que é proprietária de lá e tal, gostamos bastante dela, uma senhora muito simpática, um lugar bem gostoso de ficar. Eles voltaram lá e deixaram a carretinha, e aí a gente seguiu nossa viagem só com o carro. Aí foi onde aconteceu isso. E aí o Andrei, meu sogro, né, pegou e falou, a primeira cidade que a gente achar, vocês vão seguir a viagem de vocês de ônibus e a gente vai voltar para não correr risco mais, né? Até porque a gente não tinha mais dinheiro, então se ele ameaçasse a gente, entendeu? O risco era muito grande. E eles pegam muito no pé quando vê que é placa brasileira, não tem o que fazer. Eles sempre dão um jeito de arrancar dinheiro, né? Então a gente já não tinha mais nada de dinheiro, não tinha como. A gente chegou numa cidade chamada San José, né, São José, e aí a gente pegou uma van, né, todas as nossas coisas que estavam no carro a gente organizou ali, né, pagamos 60 bolivianos para vir até Santa Cruz, né, cada passagem, 60 do Eric, 60 meu. Colocamos todas as nossas coisas na van e eles voltaram pro Brasil dali, entendeu? E aí, graças a Deus, eles não passaram por nenhuma outra situação constrangedora na hora de voltar, porque os policiais estavam parando quem estava vindo do Brasil para Bolívia. Quem estava saindo da Bolívia para ir pro Brasil, eles não estavam parando. E aí, logo que a gente chegou em Santa Cruz, na rodoviária, ao mesmo tempo eles chegaram lá, né, também,
lá no Brasil, né? Passaram a fronteira, descansaram nessa mesma pousada dessa senhora lá que a gente gostou. No outro dia eles deram saída da Bolívia, deram entrada no Brasil, tudo certinho, aproveitaram a viagem deles, a gente chegou aqui tranquilo. E embora tenha acontecido tudo isso, gente, no final das contas deu tudo certo. Ainda que a gente teve que pagar esse dinheiro pro policial liberar a gente, né? Se a gente fosse comprar sofá, micro-ondas, essas coisas aqui na Bolívia, seria muito mais caro. Então, mesmo pagando esse valor que eles cobraram aí da gente, valeu a pena. E nossas coisas chegou no outro dia aqui, a gente chegou de noite, no outro dia de manhã, o Eric foi buscar nossas coisas na transportadora, né? Porque daí eles não entregam no endereço. Essa transportadora tem vários lugares da Bolívia, daí eles pegaram, né, e vieram da transportadora que eles têm lá em Porto Quirraro até aqui Santa Cruz. Inclusive, essa transportadora fica perto da rodoviária também. Aí o Eric foi lá buscar as coisas, trouxe tudo num táxi, e foi isso, daí as nossas coisas chegou tudo bem, não chegou faltando nada aqui, bem correto, né? Na hora ali que a gente colocou nossas coisas no caminhão lá em Porto Quirraro, eles já fizeram uma notinha, escrito quantos volumes tinha, especificando o que era cada coisa, né? Então me passou bastante segurança. E chegou todas as nossas coisas. Essa foi a nossa viagem. Foi tranquila até um tanto. Quando chegou na Bolívia começou a se estressar. A gente teve que voltar para o Brasil porque estava fechado no domingo. Voltou na segunda, não liberaram. Tivemos que correr atrás de transportadora. Voltamos para o Brasil para deixar a carretinha. Seguimos nossa viagem. Teve que voltar para pegar autorização para dirigir na Bolívia. Fomos parados outra vez, depois de novo. Ficaram ameaçando a gente, inventando leis que nem existem. Tivemos que pagar por isso. E assim, se estressamos, e eu e o Eric seguimos nossa viagem até aqui, né, Santa Cruz, e os pais dele voltaram, né, pro Brasil, mas chegaram bem lá também. E graças a Deus que no meio da viagem, logo quando a gente chegou na Bolívia, tinha um lugar chamado Águas Calientes, né, que o André e a Regi, meus sogros, queriam muito conhecer. E aí a gente parou lá, se hospedou uma noite, aproveitou o outro dia até a hora do almoço, almoçamos lá, jantamos e tal. E assim, foi um espaço maravilhoso, eu até compartilhei no meu Instagram também. Lá é águas termais, água de rio bem quentinha, sabe? Então eles adoraram o lugar, conheceram um pouquinho da cultura, da comida daqui, o idioma, né, e tudo mais. Então a gente aproveitou, teve esse momento em família, foi isso que nos confortou mais, que a gente conseguiu ter essa oportunidade de ter esse tempinho juntos, né, deles conhecerem um lugar diferente aqui na Bolívia, né? E essa foi a nossa experiência, gente. Então eu espero que tenha ajudado vocês a tirarem algumas dúvidas de vocês. Lembrando que para entrar na Bolívia ou você precisa ter o passaporte ou pelo menos a identidade para você entrar, tá bom? Sem identidade não tem como, tá? É só passaporte ou identidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E é isso, até o próximo vídeo.